Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo e o assunto do vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que a animação Kite. Para quem não sabe, Kite é uma animação japonesa que inicialmente foi feita em dois episódios de OVA de mais ou menos 35 minutos, que foi escrita e ilustrada pelo Yasuomi Umetsu. Esses dois episódios de 35 minutos, que foram distribuídos em formatos de OVA em fitas VHS, foram lançados no ano de 1998. Porém, um tempo depois, nos Estados Unidos, Kite foi lançado novamente em formato de filme, ou seja, os dois episódios de OVA foram unificados em um episódio único de filme e foi lançado em DVD. Kite é uma animação que teve relançamentos ao longo dos anos, como relançamento da animação com censura, onde cenas mais pesadas, inclusive cenas de sexo, não é presente na animação, como também houve lançamentos de edições especiais, onde havia toda a animação sem censura. Uma sequência da animação intitulada Kite Liberator foi lançada anos depois, em 2008, aonde possui um elenco de personagens novos, completamente inéditos e também uma nova protagonista. Inclusive, essa animação chegou a ser lançada em um formato de DVD anos depois, junto com a animação original, a primeira, e também foi lançada na plataforma Netflix em 2013. Kite possui também uma versão em live action americana que é estrelada por Samuel L. Jackson. E essa versão live action foi bastante comentada e possui uma história um tanto quanto um pouco diferente da história original da animação. Afinal, é um live action americano, então a gente já está acostumado com live actions americanos, onde eles mudam muito da história. E eu acredito que sim, Kite precisava haver mudanças para tivesse um live action, visto que a animação tem cenas muito fortes e a protagonista é menor de idade. E embora Kite seja uma animação controvérsia, onde a protagonista, a Sawa, é uma garota que ela é menor de idade, se eu não estou enganado, ela tem entre 13 anos e ela passou por muita coisa pesada, a família dela é morta e ela passa a trabalhar meio que como uma assassina de aluguel. Então ela passa por muita coisa pesada e é uma animação muito sangrenta, muito violenta. Existem opiniões controversas quanto a essa animação, o que é totalmente natural. Eu acho uma animação que ela tem a sua beleza em algumas coisas, mas ao mesmo tempo tem alguns pontos que não são tão interessantes assim de se ver e que são característicos da época que essa animação foi produzida e lançada. Porém, Kite tem influência na cultura pop, inclusive muita influência na cultura cyberpunk e de todo esse movimento nos Estados Unidos. Tanto é que o diretor de Kill Bill, o Quentin Tarantino, ele recomendou Kite como parte dos preparativos da atriz Chiaki Kuriyama para a produção do seu personagem como Gogo Yubari no primeiro filme da franquia Kill Bill. Para quem não lembra, aquela garota que ela tinha uma arma que era uma bola com umas correntes, era uma asiática e tal, que lutava muito. Enfim, essa personagem ela possui inspirações na Sawa, personagem protagonista de Kite. Mas vocês devem estar aí se perguntando do que mais ou menos se trata essa animação, para quem não assistiu, do que se trata essa animação e por que ela é tão polêmica e também influente. Bom, o enredo de Kite gira todo em torno da protagonista Sawa. Ela é uma estudante, uma colegial, que bem no início da história,
ela tem a família dela, ela fica órfã porque a família dela é brutalmente assassinada. Bem no início do filme, a primeira cena que a gente tem é da nossa protagonista, a Salwa. Ela tá com um rapaz e uma velhinha em um elevador. E esse rapaz, ele é completamente sem noção, ele fica lá mexendo nela e querendo abraçar ela, enfim, fazer coisas desnecessárias dentro desse elevador. E a velha lá, que tá assistindo tudo isso bem do lado deles, começa a resmungar, falar que ele é um insolente, um ignorante, e começa a xingar ele de tudo. Nisso, o rapaz rebate ela, e quando eles ambos começam a discutir, simplesmente a Salwa, ela tira uma arma e começa a atirar nele. O mais legal dessa série é porque a arma que ela usa, ela não é uma simples arma. Quando ela atira, ela tem a precisão de uma arma normal, porém, segundos depois, a bala, ela simplesmente explode dentro do corpo ou dentro do local que a Salwa atirou. E meio que toda aquela região em específico explode, é horrível, é puro gore a cena. Mas é uma arma muito interessante e que poucas são as vezes que a gente vê em algumas animações. Eu lembro que eu já vi em outros animes armas desse tipo, mas eu achei interessante, principalmente pela criatividade da época, né? É um filme de 1998 e, tipo assim, é muito futurista esse tipo de estilo de arma. Enfim, eu gostei muito do estilo da arma. Logo em seguida, após esse acontecimento, nós descobrimos que a Salwa, na verdade, ela é tipo uma assassina de aluguel e que, na verdade, ela estava com aquele rapaz já com o intuito de matar ele em prol de um fator maior, de alguém maior que havia mandado ela fazer essa execução. A verdade é que desde que a família da Salwa foi assassinada, o cuidador dela, né, que é a pessoa responsável pela Salwa, passou a obrigá-la a tornar-se essa assassina que ela é hoje, né? Que ela se tornou essa assassina brutal, que ela simplesmente chega friamente e mata sem pensar duas vezes. Ele passou a obrigá-la a fazer isso. Ao longo da trama, a gente meio que vai descobrindo e vai percebendo que, na verdade, esse cuidador, essa pessoa que está por trás da Salwa, ele meio que faz parte do corpo investigativo da polícia, só que ninguém sabe que ele está por trás dos assassinatos e tudo mais. E a gente vai percebendo que ele também está por trás do assassinato da família da Salwa. E que a própria Salwa sabe disso. Só que ela meio que faz de conta que não sabe, porque ela está se preparando para na hora certa ela revidar. Então a gente vai percebendo que toda aquela trama é sobre vingança. Porque desde que a família dela morreu, a Salwa foi obrigada a transformar-se na assassina que ela é hoje, mas também a Salwa, ela foi simplesmente abusada de todas as formas que vocês imaginarem, tanto psicologicamente como fisicamente e também sexualmente. A Salwa é abusada e essa é uma das razões por conta dessa animação ser tão polêmica e tão controversa. Afinal, a Salwa, quando ela perde a família dela, ela ainda era menor de idade, ela era uma jovenzinha, uma colegial, e logo em seguida esse cara passa a meio que cuidar dela. A gente não entende bem, a gente não tem uma explicação tão boa se na verdade ele adotou ela corretamente na lei ou se simplesmente ele pegou ela para criar e foi isso, pronto, entendeu? Ela meio que é uma refém dele. Eu acredito que é a segunda opção, ela meio que é uma refém dele, até porque lá no fundo ela sabe quem são os culpados e ela quer vingança. Então meio que a gente vai ao longo da trama vendo a rotina da Salwa, as suas missões. Ela conhece um garoto lá que também é meio que um assassino de aluguel e ele fala para ela: olha, você sabe que quem foi que matou a tua família e tudo mais, e ela conta que sabe e tal. Eles criam uma relação de companheirismo muito grande, inclusive acredito que por ambos meio que tem empatia pela situação
de ambos, então eles meio que se tornam companheiros, mas isso vai lançando os olhares, né, dos inimigos. Eu assumo que a animação em si, a primeira vez que eu assisti, eu achei meio que tudo que acontece é muito rápido, não é tão bem explicado, e se você não assistir com muita atenção, você não vai entender o que está acontecendo em boa parte do tempo da animação. Algumas cenas são apelativas. Eu assisti a versão sem censura, então algumas cenas, como as cenas de sexo que tem, acredito que são duas cenas, eu achei meio que desnecessárias. Dava para explorar essa questão da Sawa ter sido abusada de outra forma, sem ser tão explícito. Mas eu já percebi que isso é característico de algumas animações da época de 1998, dos anos 90, anos 80, que é muito característico de algumas animações, mais com aquela pegada cyberpunk, ficção científica. É meio que natural ter essa pegada do erotismo. Eu achei que essas cenas foram desnecessárias sim, e isso meio que torna tipo a animação meio, eu não vou dizer que ruim, mas desagradável em alguns momentos. Porém, a gente vai vendo toda aquela rotina da Sawa e até que chegamos aos últimos minutos da animação, quando tem finalmente, né, a revolta da Sawa, a sua vingança e tudo mais. Eu achei bem interessante. É aquele tipo de animação que você, primeiro, não tem por que se apegar a nenhum personagem, inclusive a protagonista. Eu não achei que a protagonista fosse, tipo, assim, aquele tipo de protagonista que a gente vê, acha interessante, torce por ela. Pelo contrário, ela é muito apática, mas de toda forma a gente ainda entende, né? Afinal, ela passou por muita coisa ruim. Inclusive, há uma cena lá que o cara lá comenta que ela fica linda usando uma arma e tudo mais. E ela fala que preferiria estar com um livro na mão, ela preferiria estar no ambiente da escola do que, né, matando pessoas. A gente vê que é uma personagem que ela tem muitas feridas. É uma animação que, embora pareça simples, ela possui muitas camadas. E camadas que fazem pensar e refletir sobre algumas coisas. Se eu tivesse de dar uma nota de 0 a 10, eu daria provavelmente um 7,5. Porque, como eu falei, eu achei tudo um tanto quanto muito corrido. E provavelmente você não vai entender boa parte do que está acontecendo ali numa primeira vez que assistir. É uma animação que talvez seja necessário assistir mais de uma vez para poder ter um entendimento melhor. Tanto é que, para fazer esse vídeo aqui, eu assisti novamente, eu fiz algumas anotações para poder trazer alguns comentários mais concisos para vocês. Mas é basicamente isso, gente. É uma animação dos anos 90, com muita porradaria, muitos elementos de cyberpunk, muitos elementos de ficção científica, uma protagonista feminina muito empoderada, muito violenta, e que acho que para quem curte esse tipo de animação mais voltada para ficção científica, um pouquinho de cyberpunk, talvez possa se interessar em assistir e agregar para o seu currículo de animações e tudo mais. Me falem aí embaixo se vocês já conheciam Kite, se vocês já tinham assistido e o que acharam, certo? Comentem também se eu deixei passar alguma coisa do tipo. Também não deixem de se inscrever no canal. Muitos dos que assistem os vídeos ainda não são inscritos aqui no canal, então se inscrevam para poder acompanhar os próximos vídeos. Temos vídeos aqui todas as quartas-feiras às 11h45 e nas sextas a gente tem vídeos mais curtinhos no formato de shorts, também às 11h45. Então se inscrevam para poder acompanhar os próximos vídeos e também para ajudar o canal a crescer e atingir mais pessoas, certo? Bom, o vídeo foi esse. Até o próximo vídeo.